Muito bem, pessoal, saudações para vocês. Nessa aula, nós vamos começar a ver os protistas, que é um grupo artificial com um monte de organismos. Basicamente, são as algas e os protozoários. Então, nessa primeira aula sobre protistas, nós vamos ver justamente os protozoários. Então, assim, de qualquer forma, sobre os protistas de maneira geral, eles são, como eu disse, um grupo artificial e é constituído por um monte de táxons, um monte de categorias taxonômicas de protozoários e algas, que são os organismos que você não consegue encaixar nem no reino dos fungos, nem no das plantas e nem no dos animais. Tá? Então, esses são basicamente os protistas. Bom, esse grupo então ele é polifilético, porque, tipo assim, você pega um monte de organismos diferentes, tá? Um monte de origens diferentes para fazer parte do grupo. Então, um monte espalhados aqui nessa filogeniazinha da figura, por exemplo, tá? Ela é um grupo artificial, enfim, né? Aí, assim, por exemplo, já aproveitando essa figura, você vê que aqui, ó, tinha um protozoário ancestral que deu origem aos fungos. Aqui tinha outro protozoário ancestral que deu origem aos animais. As plantas, elas descendem de uma alga verde ancestral, que também é protista, tá? A alga não é planta, não. Então, enfim, é um grupo de muita diversidade, muita. Bom, os protozoários, então, mais especificamente sobre eles. Sobre características gerais, eles são eucariontes. Eles, às vezes as pessoas confundem protozoário com procarionte, mas não é, tá? É eucarionte. Protozoário é um termo que significa, tipo assim, animal primordial, mas não é animal, inclusive, né? Então, enfim, são eucariontes, eles são unicelulares. Aí, comparando com as algas podem ser unicelulares ou pluricelulares, tá? Apesar de que tem espécie que é colonial, forma colônia. Eles são, vamos admitir, todos heterótrofos. Aí as algas constituem o ramo dos protistas autótrofos. Mas aqui todo mundo você pode considerar no ensino médio que é heterótrofo. Isso aí é porque depende se este bendito aqui, ó, euglena, vai ser classificado como protozoário ou como alga. Eu prefiro botar como alga, mas às vezes ele aparece como protozoário e ele é fotossintético, tá? Bom, a maioria é de vida livre, vive sua vida aí no ambiente meio aquático, né, e tudo mais, mas tem alguns que são parasitas. Normalmente a maior cobrança no ensino médio é com relação às doenças que eles podem nos causar. Sobre reprodução, reprodução de organismos sempre é muito variado. Então, assim, pode ter reprodução assexuada. Normalmente eles fazem reprodução assexuada quando as condições ambientais estão de boa, tá tudo tranquilo. Tá? Então, como exemplo, cisciparidade ou divisão binária. Uma célula se divide em duas. Tá? Essa é a forma mais comum de reprodução para organismos unicelulares. E alguns formam esses esporos de resistência aí, tá? Que ficam no ambiente e podem até ser transmitidos para nós, no caso, cisto de ameba, que causa doença. Pois bem, então aqui alguns exemplos de reprodução assexuada, a fissão binária ou cisciparidade. Tem esse outro tipo de divisão aqui que é o brotamento. É parecido, só que a diferença é que a célula vai brotando uma célula menor a partir de uma maior, tá? Ou essa fissão múltipla, que lá dentro da célula se divide várias vezes o núcleo, se formam várias células menores que depois saem, tá? Outro que agora é exemplo, mas de reprodução sexuada. Esse aqui é super importante, tá? Que é a conjugação. Então você veja, quando a gente vê procariontes, vocês veem lá a conjugação das bactérias, que é aquele negócio de transferir o plasmídio de uma para outra e tudo mais. Essa conjugação que acontece aqui, ela não tem a ver com aquilo. Tá? Então ele é um processo que quem faz são protozoários que tem um tal de micronúcleo. Eles têm um macronúcleo, esse aqui, escrever aqui, macronúcleo e um micronúcleo. O micronúcleo é um backup do macronúcleo. Tá? Então você veja, olha só que processo esquisito. Você tem aqui uma célulazinha com macronúcleo e micronúcleo vermelhos e a outra com macro e micronúcleo azuis. Então o que acontece? O micronúcleo sofre meiose, aí gera 4 micronúcleos haploides nele, né? Aí 3 degeneram de cada célula. Um sofre mitose, então ela fica com 2 micronúcleos. Aí as células se juntam e elas vão mandar um micronúcleo para, tipo assim, vão trocar micronúcleo. A azulzinha manda um micronúcleo azulzinho para a célula que tinha esse DNA vermelho, digamos assim, e a vermelhinha manda para a azul. Você vê aqui, ó, que a azulzinha ganhou um micronúcleo vermelho.
e a vermelhinha ganhou um micronúcleo azul. Aí esses dois micronúcleos vão se fundir para formar um micronúcleo diploide, que aí depois vai se multiplicar, o macronúcleo vai degenerar, aí o micronúcleo gera novos macronúcleos. Aí aqui na figurinha ele pintou de roxo, só para você associar com mistura de material genético. Tá? Então gera, no começo você tinha essa célula vermelhinha, essa célula azulzinha. No final do processo você tem 4 células e que são uma mistura de ambas. Tá? Então essa é a conjugação que os protozoários fazem. Não é aquela das bactérias. Aí depois você vai ver que a alga faz também, mas aí tem outros tipos, cada um faz do seu jeito, tá? Mas conjugação é um processo que, tipo assim, é o mesmo nome para uma variedade enorme de processos. Bom, ainda sobre características, né? As células dos protozoários são as células eucariontes mais complexas de todas. Eles têm um monte de estruturas, um monte de organelas. Normalmente, aí aqui está um exemplo de um paramécio, tá? Que é um protozoário que vive em água doce em geral. Então, está mostrando algumas organelas aqui, mas de qualquer forma, quando se cobra alguma coisa sobre essas organelas extra, o que se cobra é um micronúcleo, que a gente viu que atua aqui na conjugação, e esse tal de vacúolo contrátil, parece uma florzinha. Tem um aqui e tem outro aqui. Esse vacúolo contrátil, ele ajuda na regulação osmótica da célula. Então, olha só, primeira coisa, os micronúcleos, então, atuam na conjugação, já vimos. E os vacúolos, a função deles é expulsar o excesso de água que a célula absorve por osmose. Aí, no caso, é para protozoário que vive em água doce. Porque o protozoário lá na água doce, o que acontece? Vixe, fiz aqui um paramécio muito mal feito. Ele é mais concentrado, ele é hipertônico, que é a maior concentração de solutos, em relação ao meio, que é hipotônico. Então, por osmose, água doce, tá? Vou botar aqui água doce. Então, por osmose, a água entra. Vou botar assim. A água entra dentro da célula. Aí, se fica entrando água demais dentro da célula, ela pode inchar e até se romper. Então, o que acontece? Esse vacúolo contrátil, essa coisa aqui, tá solzinho, ele é ainda mais hipertônico do que o citoplasma da célula. Tá? Então, ele absorve essa água extra que entrou e expulsa ela. Outra função dele, além de expulsar esse excesso de água, é eliminar excretas também. Tá? Então, geralmente só cobre esses dois. Mas, como eu estou dizendo, esses vacúolos eles recebem água por osmose porque eles são mais concentrados ainda do que o citoplasma. Porque fica havendo um transporte de H+, e um bicarbonato lá para dentro deles. Tá? H+, e HCO3- lá para dentro. Então, torna ele mais concentrado ainda, aí a água entra. Ó. Certo? Aí ele vai expulsar a água para fora. Esse excesso aí. Pois bem, sobre classificação dos protozoários. A classificação que a gente usa, ela é artificial, tá? Mas é a classificação do ensino médio, para não complicar muito a vida do estudante. Então, assim, ela é artificial, ela é baseada no tipo de estrutura locomotora que o protozoário possui ou não possui, mas aqui tem um detalhe que eu vou falar mais para frente, tá? Então, assim, se o protozoário ele se locomove com os de pseudópodes, esses prolongamentos citoplasmáticos aqui, ó, ele é classificado como um amebozoário, também pode chamar de risópode ou de sarcodinho. Se ele se locomove com o auxílio de um flagelo, ele é um flagelado. Se locomove com os dicílios, que é a mesma estrutura do flagelo, só que são bem curtinhos e muito numerosos, ele é um ciliado. E se ele não tem nem flagelo, nem emite pseudópodes, também não tem cílio, a gente chama de apicomplexa, ou tem um outro nome chamado de esporozoário, mas esse nome não usa mais tanto não, tá? O que usa mais é esse aqui, apicomplexa, porque eles têm um complexo de organelas chamado complexo apical. Então são esses aqui. Pois bem, então vamos dar uma olhada rapidinho em cada um desses grupos aí e depois a gente vê as doenças. Então, amebozoários são as amebas, que utilizam esses prolongamentos aí celulares, ou prolongamentos citoplasmáticos, que são os pseudópodes. Para emitir esses prolongamentos, a célula usa o citoesqueleto, tá? Então, aqui tem o bendito de um pseudópode. Ela usa esses pseudópodes tanto para se locomover, quanto também para capturar alimentos. Você imaginar que tinha aqui uma célulazinha, uma bactéria, um outro protozoário menor, ela consegue englobar esse bendito desse protozoário, ou presa, né, vamos dizer assim, e botar lá dentro dela e digerir, tá? Então, usa tanto para se locomover, quanto para capturar partículas de alimento, que é o processo chamado de fagocitose, no caso aqui.
Tá? O que usa pseudópodes é a fagocitose. Aí tinha aquele outro, né, que captura não, né, adquire substância em solução do meio, que é a pinocitose. Então, só para você lembrar que tem esses dois nomes aí. Alguns grupos dentre esses amebozoários têm uns esqueletos de sílica, tá? Mas emitem pseudópodes também. Esses que têm esqueleto de sílica são esses actinopódios radiolários. E também tem os que têm esqueleto de carbonato de cálcio, os foraminíferos. Mas enfim, lembrar das amebas, que é o representante principal. Flagelado, então, tem flagelo. Aí tem espécie de flagelado que vive presa num substrato, é céssio. Aí, nesse caso, elas não usam, essas espécies, né? Não usam os flagelos para se locomover, mas sim para capturar alimento. Acho que tinha uma figura aqui, deixa eu ver. Esses assim, ó, vivem presos no substrato. Aí, no caso, esse aqui tem vários cílios, tá? Mas tem uns que tem uns flagelinhos. Aí ele fica batendo lá o flagelo dele e empurrando água para uma espécie de uma estrutura que parece uma boca. Aí ali ele captura partículas de alimento. Tá? Então, a estrutura locomotora normalmente serve para se locomover e para capturar alimento. Esses flagelados, eles podem ter umas mitocôndrias especializadas, tá? Que chama de cinetoplastos. Às vezes aparece o nome flagelado como cinetoplastídeos. Mas não tem só cinetoplastos, tem outros. Os mitossomos e os hidrogenossomos. Todos eles são mitocôndrias especializadas. Eu botei aqui só para constar, mas isso não é bem uma coisa que seja cobrada no ensino médio, tá? Então aqui, ó, tem os mitossomos, tá? Que pode ser que atuem na síntese de proteína, tá? Alguns tipos de proteínas que têm centro, ferro e enxofre. Aí a função desses organismos não é nem gerar ATP, é produzir essas proteínas. O cinetoplasma. Opa! Meu pai do céu, velho. Peraí. O negócio aqui deu ruim total. Voltou. Então, cinetoplastos. Cadê que eu perdi aqui a bolinha? Beleza. Ué? Foi esquisito. Não tô entendendo isso não. Vou ver se eu passo aqui sem negócio dar o piro aqui. Então, cinetoplasta. Eles atuam na expressão de genes que permitem ao protozoário evadir o sistema imunitário do hospedeiro. Então, é coisa para protozoário parasita. Tipo protozoário que causa doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, por exemplo. Então, tem essa organela aí. Os hidrogenossomos, por sua vez, como o nome diz, a função deles é gerar H2, mas gera também ATP, tá? Para protozoário que vive em ambiente anaeróbico, certo? Então, assim, são mitocôndrias especializadas para servir funções diversas que são da necessidade do protozoário. Eu não me preocuparia muito com isso, não, para ensino médio, tá? Acho que não muito difícil cobrar isso aí. Bom, vamos lá. Então, já vimos os amebozoários, os flagelados, agora os ciliados, que é o grupo mais diverso de protozoários. Então, ao invés de ter flagelo, eles têm os cílios, que são estruturas que têm o mesmo, tipo assim, são estruturas que têm a mesma estrutura do flagelo, que tem lá aqueles filamentos de citoesqueleto dentro dele. A diferença é que o flagelo é grande, tá? Bem longo, normalmente a célula que tem flagelo tem poucos flagelos, um, dois por aí, às vezes até mais, mas poucos. Enquanto o cílio, a célula tem milhares e milhares de cílios pequenininhos. Eles nadam, inclusive, super rápido. Aí, mesmo esquema. Se a espécie vive presa no substrato, o cílio serve para ajudar a capturar alimentos. Aí, um exemplo ciliado mais comum é o paramécio, esse que você viu agora há pouco fazendo a conjugação. Tá? Tem aqui o micronúcleo dele, ó, o vacúolo contrátil. Bom, por último, nos grupos de protozoários tem os benditos apicomplexos. Antigamente usava muito esse termo esporozoários, e geralmente quando desenhava eles, desenhava bolinhas. Mas você vê que normalmente a estrutura deles não é de bolinha, não, tá? É essa coisa aí mais alongadinha. Então, assim, via de regra, no ensino médio, de maneira geral, a gente diz que o apicomplexo não tem estrutura locomotora. Ele não emite nem pseudópode, não tem flagelo e não tem cílio, mas tem um detalhezinho aqui no final, tá? Então, assim, esses apicomplexos, de qualquer forma, ele tem esse nome porque eles têm um conjunto de organelas que chama de complexo apical. Um monte de organelas lá, cuja função é permitir que o protozoário adentre uma célula hospedeira. Uai, então, peraí. Se todos esses têm esse complexo de organelas para entrar na célula hospedeira, todos são parasitas, tá? Pode admitir isso. Todos são parasitas de outros animais, de outros organismos, tá certo? Aí, para constar, tá, gente? A gente fala aqui no ensino médio que eles não têm estrutura locomotoras, mas eles têm uma estrutura locomotora sim, tá? Opa, não é esse, não é esse, tá?
Glidossomo, mas de glide em inglês, que pode ser deslizar, tá? É tipo um deslizossomo. Mas cuidado com esse termo, porque senão vai achar que é um lisossomo ao contrário, mas não é, tá? É tipo assim, um deslizador, não é deslizador, tá? Que permite a ele um certo grau de locomoção, tá certo? Deslizando aí pelo corpo. Então, esses são os apicomplexos. Então, assim, tem muita diversidade nesses grupos de protozoários aí. Muita mesmo. Não tem para que a gente ver tudo. Ficar enrolando um monte de slide aí para ver um monte de coisa. Não tem para que a gente faz só uma amostragem geral. Agora, infelizmente, o que cai mais é a parte de doenças e é muito decorativo. Você já sabe que essas coisas de doença em biologia é decorativo pra caramba. Tem que fazer esquema que o seu professor bota no quadro, tá? A melhor forma de decorar. Aí decora e entende, certo? Antes da gente ver as doenças, detalhes, tá? Isso aqui não serve só para protozoário, não serve para vermes, inclusive. Mas, enfim, esse tipo de parasita, a gente pode classificar ele como monoxeno, esse mono aqui de um, né? Ou parasita heteroxeno, o hetero de diferente. O monoxeno é aquele que consegue completar o ciclo reprodutivo dele em um hospedeiro apenas. Você, por exemplo, adquire parasita no ambiente, no seu corpo, ou no corpo de um cachorro, de uma vaca, de qualquer animal aí, por exemplo, ele consegue completar o ciclo de vida dele completo, aí você libera formas dele no ambiente, que aí outro pode adquirir, e aí mesmo esquema. Em um hospedeiro apenas ele completa o ciclo de vida dele todo. Esse é o monoxeno. Agora, o heteroxeno, não. O heteroxeno ele não consegue completar o ciclo de vida dele em um hospedeiro só. Ele precisa de dois. Aí, esses dois são o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Às vezes fica cobrando nas questões de doença quem é o hospedeiro definitivo e quem é o hospedeiro intermediário. O que você vai lembrar é o seguinte: o definitivo é aquele em que ocorre reprodução sexuada. Pode ocorrer reprodução assexuada? Pode, mas a sexuada só ocorre no definitivo, tá? Enquanto no intermediário só acontece a reprodução assexuada. Então, no definitivo, é o único que ocorre a reprodução sexuada. A sexuada pode ocorrer em anos. A reprodução assexuada, agamética, tá? Pode ocorrer em anos. Mas a sexuada ou gamética é só no definitivo, tá? Então, assim, esses tipos de parasitas que tem um inseto vetor que te transmite, alguma coisa assim, então esses são os heteroxenos, tá? Parte do ciclo de vida deles é em você e parte é no inseto vetor. Então, bora lá, né? Ver um monte de doença. Vamos começar com as principais, doença de Chagas. Então, essa daqui, cuidado, tá? O nome da doença é doença de Chagas, mas o nome do parasita que causa ela não é Chagas. Tá? O causador é o seguinte, é esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, aí esse nome aqui em homenagem ao médico lá, o Oswaldo Cruz. Tá? Esse protozoário é um flagelado e no seu corpo ele infecta várias células, mas ele prefere as células musculares. Como seu coração é feito de músculo, né? Miocárdio, músculo cardíaco, ele consegue infectar as células do seu coração e aí é que vem problema. Tá? Como é que você pega esse bendito desse protozoário? Quem transmite ele para você são os percevejos chamados de barbeiros. No caso, esses percevejos aqui se alimentam de sangue, são hematófagos. Os exemplos mais comuns, assim, o nome que você tem que decorar mesmo é esse, é o Triatoma infestans. Mas tem esse outro também, Spantrongylos megistus. Esse nome é tão esquisito que eu conheço muita gente que escuta esse nome uma vez na vida, na escola, e depois não esquece mais que existe uma miséria dessa. Então, enfim, mas o mais comum é esse aqui, Triatoma infestans, olha ele aqui. Então, assim, detalhe importantíssimo. O barbeiro é o vetor, tá? Ele não é o causador da doença de Chagas. Esse vetor, ele transmite o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, para você, não é pela picada. Isso é um pega clássico das provas, tá? Não é a picada do barbeiro que transmite, são as fezes do barbeiro. O que acontece? Esse bendito desse percevejo, ele te pica normalmente de noite, tá? Aí tem esse nome de barbeiro, porque você está coberto, aí fica a cara descoberta. Então ele chega na tua cara mesmo para picar. Pica, chupa sangue. Muito sangue, muita não, né? Muito sangue. Tanto sangue que nem cabe direito as fezes no intestino. Então ele vai e defeca no local onde ele picou.
E o que acontece? Quando você toma uma picada de bicho, fica coçando depois, né? Picada de mosquito, picada desse aqui, fica coçando, irritado. Aí o que acontece? A pessoa coça o lugar da picada, aí onde coçou, causa umas microlesões, e nas fezes do barbeiro tá lá o protozoário, aí ele consegue adentrar no seu corpo pela pele e vai atingir a corrente sanguínea. Tá? Então, lá no seu corpo, ele chega nessa forma aqui de tripomastigoto. Normalmente não cobre isso não, mas enfim, tá aqui na figura, eu vou falar. Só para ficar mais completinho, você vê uma vez na vida. Aí esses tripomastigotos vão se desenvolver em amastigotos, que é uma forma que não tem flagelo, ó, e vão se multiplicando de maneira assexuada lá na célula muscular. Aí depois os amastigotos geram de novo tripomastigotos, que é a forma flagelada, e vão para o sangue. O barbeiro, ele adquire esses tripomastigotos quando ele te pica e se você tiver infectado. Você ou um animal do mato, tá? No barbeiro, esses tripomastigotos, eles se desenvolvem de outra forma. Epimastigoto, né, flagelado, e lá eles se reproduzem, tá? Meu Deus do céu. E lá eles se reproduzem. Aí o ciclo continua. Se um barbeiro infectado te picar, transmite protozoário para você pelas fezes. Não pode esquecer. Tá? E aí se um barbeiro, se você tiver contaminado e um barbeiro não contaminado te picar, assim ele adquire. Agora lembre-se, o tipo de célula que o barbeiro prefere infectar, o barbeiro não, que o protozoário prefere infectar é célula muscular. Tá? Então assim, de sintomas, aí até botei aqui esse detalhezinho antes de ver os sintomas. Ó. Tem gente aqui no Brasil, tem muito caso de gente que pegou tomando açaí e caldo de cana contaminado. Ou moeu o negócio e tinha o bicho lá, e aí o bicho estava contaminado, ou o bicho passou e deixou suas fezes lá, e a pessoa tomou o troço e se contaminou com o protozoário. Brincadeira, hein? Então, enfim, sobre os sintomas, tem um monte. Febre, cansaço, manchas vermelhas na pele. Agora, o mais característico para botar em provas é esse aqui, ó, problemas cardíacos, que ele infecta as células do coração, que são células musculares. Tá? O coração da pessoa que sofre de doença de Chagas vai aumentando de tamanho, ele fica enorme, tá? Fica enorme. Então chega uma hora que a pessoa pode ter insuficiência cardíaca. Isso aí demora muitos anos, tá? Mas uma hora o negócio pega. Como é que se previne de pegar? Todas essas doenças que tem um inseto vetor, a melhor forma de prevenção é o combate ao inseto vetor. Tá? No caso da doença de Chagas, é muito importante fazer isso aqui, implementar melhorias nas condições de moradia. Porque tem gente que mora em lugar muito simples, barraco, cheio de fresta, os bichos ficam escondidos nessas frestas e de noite vêm picar as pessoas. Tá? Então, tratamento de doença de protozoário, normalmente você responde isso aqui, ó, medicamentos específicos. Medicamentos específicos. Se for detectado logo no começo, a pessoa pode ficar curada, mas, via de regra, é comum considerar que a doença de Chagas não tem cura. Tá? A pessoa pode morrer daqui a não sei quantos anos, mas morre dessa bendita dessa doença. Então, essa foi a doença de Chagas. Próximo, malária, uma das doenças que mais matam no mundo. Mata muito, muita gente na África. Tem ano aí que morre 500 mil, mata muito. Quem causa, então, são esses protozoários do gênero Plasmodium, mas são vários, tá? E ele é um apicomplexo. É aquele que não tem nem pseudópito, nem flagelo, nem sim. Ele infecta o fígado e as hemácias. Então, por conta de infectar as hemácias é que vem o sintoma mais característico dessa doença. Como é que você pega ele? Quem te transmite é um mosquito, tá? Do gênero Anopheles. É como se já não bastasse um monte de nome para decorar, ainda tem que decorar os dos mosquitos e dos bichos também. Anopheles, tá? Se Anopheles te pica, te transmite esporozoítos, tá aqui, que lá no fígado vão infectar o fígado, né? Aí você desenvolver merozoítos e ficam infectando hemácias e causando lise de hemácias, tá? Rompimento. Lise de hemácias. Aí, assim, nas hemácias também eles geram formas chamadas de gametócitos. Quando o mosquito pica você e ele não está infectado, mas você tá, aí ele pica, adquire esses benditos desses gametócitos aí. Detalhe que eu esqueci, tá, gente? Aqui no caso da doença de Chagas, o hospedeiro definitivo é o humano, tá? É no humano em que ocorre a reprodução sexuada. No caso da malária, o hospedeiro definitivo é o mosquito. Então ocorre a reprodução sexuada no mosquito, tá? Pois bem, então o que a gente transmite é o mosquito através da picada. O General Anopheles. Tem um livro aí que fica chamando ele de General Anopheles. Várias e várias e várias e várias e várias das guerras da humanidade, no mundo antigo, na Idade Média, até guerras de independência nas Américas, na verdade, o fator chave que decidiu quem ganhou e quem perdeu foi este bendito desse mosquito Anopheles.
Aqueles cujas tropas eram mais infectadas por malária perdiam. Tá? Então, guerra dos romanos com os cartagineses, de Alexandre, e um monte. De Alexandre, várias guerras. Quem definiu foi malária, que é transmitida pelo anófeles. Beleza. Como esse bendito esse protozoário ele infecta as hemácias e causa lise delas, o sintoma da malária é mais fácil de cobrar, tá? São febres em intervalos regulares de tempo. Então, essas febres, o que causa essa febre são os episódios de lise das hemácias. Então, dependendo da espécie de plasmódio, vai ocorrer lise de 48 horas, de 72 horas e outros mais irregulares. Mas, assim, quanto mais curto for o intervalo entre as febres, pior é a malária, tá? Dá menos tempo, inclusive, para você se recuperar. Mata muito essa doença. Bom, como é que se previne? De novo, como tem um inseto vetor, combate ao mosquito vetor e aos criadores dele. Inseticida, raquete elétrica de Thor, essa coisa toda aí. E o tratamento? Mesmo esquema, mesma resposta. Medicamentos antiparasitários, tipo essas cloroquinas aí e tudo mais, tá? Derivados do quinino. Mas aí os protozoários vão adquirindo resistência com o tempo, infelizmente, tá? Então tem que ir trocando o medicamento. Bom, leishmaniose. Essa daqui eu acho uma das mais chatas, porque são dois protozoários leishmania diferentes que causam, e a doença que eles causam é diferente uma da outra. Então tem o Leishmania brasiliensis. Leishmania brasiliensis causa leishmaniose cutânea, porque o protozoário flagelado, tá, infecta a pele. Eu não botei aqui, né, que é flagelada, é flagelada. Aqui. Então infectam a pele e causam as feridas na pele. O outro é o Leishmania chagas. Tá? Então, cuidado, por exemplo, Leishmania chagas. Mas ele não tem a ver com a doença de Chagas. O negócio dele é a leishmaniose. Tá? Então, ele infecta órgãos internos, tipo o fígado e o baço. Ele causa a chamada leishmaniose visceral. Então, tem uma cutânea e uma visceral. São diferentes dependendo do protozoário que está te infectando. Quem é o vetor dessa doença são mosquitos desse gênero aqui, Lutisoma. Aqui nessa apresentação eu nem vou falar nome popular. Porque, tipo assim, são vários nomes populares. E se o povo inventou nome científico exatamente para evitar chamar de nome popular, eu vou usar os nomes científicos. Sinto muito, tá? Então, lutisômia, lembra do L com L, tá? Lutisômia, leishmaniose, é o mosquito que é o vetor desse bendito, desse protozoário aí, que é o leishmania. Então, assim, é parecido, tá? Com o que você viu antes. O mosquito contendo os protozoários te pica, te transmite os protozoários. E eles vão infectar o órgão de preferência deles. Se o mosquito que não está infectado te pica, ele adquire os protozoários. Pronto, tá? No caso dos sintomas, a leishmaniose cutânea, os sintomas são feridas na pele, tá? Que ele infecta a pele, e na leishmaniose visceral é engraçado que aparece isso como sintoma, febre e perda de apetite. Bom, enfim, essa doença também pega muito cachorro por aí e tal. Tem uma vacina que é vacina para cachorro, mas para humano não tem. Inclusive, eu não conheço nenhuma vacina para humanos de doença causada por protozoários. Tá? Se alguém souber e quiser comentar aí, agradeço, porque eu não conheço. Eu sei que a leishmaniose tem vacina para cachorro. Tá? Bom, prevenção. Combater os mosquitos e os criadores, mesmo esquema, tá? E tratamento, mesmo esquema. Medicamentos antiparasitários ou, por simplesmente, medicamentos específicos. Beleza, vamos ver um monte de outras doenças aí. Normalmente as que cobram mais, pelo menos na escola onde eu dou aula, são aquelas 3 primeiras. Mas agora vem um monte parecidas, inclusive. Então, ó, desinteria amebiana ou amebíase. Então, quem causa são essas amebas, entameba histolítica. A dica é lembrar esse nome, histolítica, lise de tecidos, tá? Então, é um amebozoário, ele parasita o intestino grosso, mas também pode migrar para outros órgãos, tá? Inclusive o fígado. Mas o negócio dele é ficar no intestino grosso. Geralmente, esses que parasitam o intestino, você adquire ingerindo ele, tá? Então, a transmissão é por ingestão de água ou de alimentos que estejam contaminados com água que contenha os cistos das amebas. Então, você tomou ou água com cisto, ou comeu alguma coisa que foi lavado, ou caiu água contendo cisto, você pega o bendito protozoário, ingere ele, ele vai lá para o seu intestino e lá ele fica vivendo te parasitando. No caso aqui, esse parasita ele é monoxeno, tá? Só precisa de você para terminar o ciclo de vida. Então, como é que se previne? É a típica doença de veiculação hídrica.
Você previne com saneamento básico, aí para as autoridades governamentais, né? Tratamento da água e tal, mas no nível pessoal é higiene pessoal, lavar a mão, ferver alimentos também, essas coisas aí, tá? Os sintomas, como o nome lá que eu falei é histolítica, lise de tecidos, ele está infectando o intestino, então ele causa uma diarreia, mas essa diarreia da amebise, ela tem sangue, tá? Esse é o sintoma mais característico. Tem também dores, enjoo, vômito, pode ter, enfim, tá? Tem esses abscessos também, que são essas regiões com destruição dos tecidos, enfim. Tratamento, mesma coisa, medicamentos específicos. Agora, detalhe, vários desses medicamentos específicos, na verdade, são o quê? Antibióticos. Eu acho que está chegando na época que nós vamos ter que parar de dizer que antibiótico é só para tratar a doença bacteriana, porque, inclusive, tem até vírus que no tratamento se toma antibiótico. Porque o pessoal foi ver que uma determinada pessoa que estava tomando um determinado antibiótico e estava com a doença bacteriana não viral, foi melhorando a viral. Tem até antibiótico que é misturado lá naquele coquetel de drogas contra o vírus HIV, o vírus da AIDS. Então, para você ver, tem antibióticos que são usados para tratar a doença causada por protozoário, que o antibiótico consegue agir no protozoário também. Giardíase agora. Parecida também com a amebise, também é parasita monoxeno, mesmo esquema. Veiculação hídrica. Você adquire ingerindo cistos do protozoário, tá? Perdão. Quem causa giardíase, então? Esses Giardia lamblia ou Giardia duodenalis. Ele é um flagelado, no caso da ameba, ele é um amebozoário, né? E parasita o intestino delgado. Aí, como é que se adquire? Mesma coisa, gestão de água, alimentos contaminados, a prevenção, medida de saneamento e higiene, sintomas, é diarreia também. Só que aí não tem sangue, né? E tem também essa distensão abdominal, isso aí normalmente é gases. E o tratamento é feito com antibióticos, os medicamentos específicos são antibióticos. Tá? A doença é muito parecida com a amebise. E essa daqui também, balantidiose, também é um parasita um protozoário, perdão, que parasita o intestino grosso. Que adquire veiculação hídrica, ingestão de água ou alimentos contaminados com cis. Por meio lá, o bicho vai parar lá no seu intestino de parasitar. Isso aqui também é monoxeno, deixei escrito aqui embaixo, tá? Você previne com medidas de saneamento e higiene, os sintomas, diarreia, hipotenuse, enjoo, enfim, tá? E trata também com antibióticos. Esse balantidium aí, ele é um ciliado, tá? Ah, tá aqui, vou escrever. Um ciliado. Então são doenças de veiculação hídrica. Os sintomas são parecidos e os órgãos que ele infecta também, né? Intestino. No caso da giardíase, parasita o intestino delgado, mas os outros o intestino grosso. Toxoplasmose agora. Tem um monte de gente infectada com esse aí por aí, tá? Quem causa toxoplasma gondii, ele é um apicomplexo, é um protozoário da malária, né? No caso da malária, os plasmódios são apicomplexos. Parasita músculo, cérebro, olhos e fígado. Bom, como é que você pega? Ingerindo cistos também. Esses cistos normalmente vêm de fezes de gatos, tá? E aí você pode comer, porque, sei lá, o gato sujou aí alguma coisa. Geralmente assim, você pensa mais em ambiente rural, alguma coisa assim, tá? Pode também ter transmissão congênita. Então, se é comendo cisto, como é que previne? Medidas de saneamento e higiene. E evitar contato com areia contaminada, onde o gato faz lá as necessidades, né? Faz as fezes deles. Os sintomas. Normalmente, engraçado, é assintomático. Mas se a pessoa tiver imunodeprimida, aí pode causar encefalite e, se for uma gestante, más formações fetais. Aí é grave, né? E o tratamento também é feito com medicamentos específicos. Às vezes também se diz que ela pode ser transmitida como IST, mas essa transmissão é mais rara, tá? Bem mais rara mesmo. Bom, tricomoníase. Aí essa sim é uma IST. Quem causa? Flagelado, tricomonas vaginalis, parasita trato urogenital. Bom, se é IST, prevenção como é que é? Uso de preservativos, os sintomas. Está infectando o trato urogenital, então tem esses corrimentos, inflamação em uretra, no caso mais de homem, né? Enfim, sintomas mais típicos assim, de IST mesmo. E, de novo, tratamento com medicamentos específicos. Tá? Acho que essa é a última. É a última. Doença do sono. Então, quem causa são esses tripanossomos aí, que são flagelados, tá? Tripanossoma brucei-gambiense ou brucei-rhodesiense. Normalmente aparece muito assim, tripanossoma gambiense só. Esse aí é transmitido não é por um mosquito, mas é por uma mosca. Tá? Uma mosca chamada de tsetse,
que é desse gênero Glossina. Nunca vi cobrar, não. Essas doenças são bem difíceis de cobrar, inclusive. Então, como tem um inseto vetor, como é que se previne? Combatendo os insetos vetores. Essa doença, ela tem esse nome de doença de sono, porque assim, pode causar febre, sintoma, confusão mental, mas a pessoa pode entrar em coma, então a pessoa vai dormir mesmo. Vai dormir e não vai acordar. Tá? E o tratamento é feito com medicamentos específicos, mas tem que ser bem assim no começo, detectar no começo, porque senão complica a vida da pessoa. Tá? E pode ser que não seja mais curado. Então é isso. Vimos aí as características gerais dos protozoários, um monte de doenças para cobrir muita coisa, para você ver pelo menos uma vez na vida. E é isso aí, gente. Falou, valeu e até a próxima.